Um abraço fraternal a todos. Estamos retomando hoje o nosso estudo do projeto Consciência Espírita, que visa ao estudo da obra Consciência Espírita, que nos foi ditada pelo Espírito Inácio de Antioquia. Então, estamos estudando os capítulos dispostos na obra e fazendo a continuidade. Hoje estaremos estudando o capítulo 35 da obra, que Inácio intitulou Soberba. Antes de mais nada, a gente recorre mais uma vez à espiritualidade para que a gente possa ser auxiliado dentro das nossas colocações, dentro da nossa forma de entender o Evangelho, os princípios da doutrina espírita, e que a gente possa retirar do estudo, da mensagem, aquilo que a gente necessita realmente para o nosso desenvolvimento espiritual, colocando em prática no dia a dia, que é um desafio maior. Então, a gente fazendo menção à obra mais uma vez, a gente vai lembrar que essa obra foi escrita com o propósito de alertar a humanidade em processo evolutivo no planeta Terra, humanidade onde faz parte os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados que estagiam no globo. Então a gente lembra que estamos passando por um processo bastante complicado, bastante complexo na nossa evolução espiritual, que é a transição planetária. Estamos deixando a condição de plano de provas e de expiações para seguirmos em frente na nossa caminhada evolutiva, nos tornando espíritos em processo de regeneração, que trilham experiências também em um plano de regeneração, como a Terra está se tornando. E que esse processo, esse momento, é bastante delicado para todos nós, porque requer de nossa parte um comprometimento maior com os ideais do bem, com os ideais cristãos, os ideais do Evangelho, os princípios da doutrina espírita. Então lembremos que essa obra foi escrita para espíritas. Inácio faz questão de dizer lá no prefácio da obra que ela não é uma obra fundamentalista que exclui as pessoas, os credos, aqueles que comungam dos credos de outras religiões, mas que ela vai falar mais diretamente ao espírita cristão, porque nesse momento o espírita recebe informações que necessitam ser vivenciadas de uma forma mais, digamos assim, de uma forma mais intensa, de um modo que a gente possa retirar das nossas experiências a oportunidade da nossa elevação espiritual e do auxílio na elevação espiritual do nosso próximo. Então, entendendo a responsabilidade que cada um de nós, que nos denominamos espírita cristãos, carrega neste momento, a obra foi direcionada a nós para que a gente possa fazer dessa experiência um momento de elevação espiritual e que quando nós retornarmos ao plano espiritual após essa experiência na matéria, que possamos retornar melhores, mais evoluídos e levando uma bagagem espiritual maior do que aquela que nós trazíamos quando preparamos e quando nós chegamos à Terra através do processo reencarnatório. Então Inácio vai intitular a mensagem do capítulo 35, chamando-a Soberba, onde ele vai comentar uma passagem da carta de Paulo aos Romanos, que está lá no capítulo 11, versículo 20, quando Paulo, dirigindo-se aos cristãos da comunidade de Roma, os aconselha dizendo: não te ensoberbeças. Então ele está dizendo ali aos companheiros da igreja cristã de Roma a necessidade de que eles mantivessem os seus propósitos dentro dos princípios da humanidade, para que eles não se tornassem soberbos por estarem dentro de um movimento cristão, não é? Dentro de um contexto que possibilitava os tomar contato com a verdade trazida por Jesus dos planos mais altos da vida, que é a Boa Nova, e que eles pudessem fazer bom uso
da verdade com a qual estavam tendo contato naquele exato momento. E aí a gente pegando a necessidade de que nós entendamos as mensagens cristãs na contemporaneidade, nas nossas experiências diárias, trazendo a responsabilidade que ela nos pede, que é a de compromisso com ela, ou seja, compromisso com essa verdade que tem nos alcançado através da instrução que a espiritualidade disponibiliza a todos nós através de livros, de mensagens, dos estudos que nós partilhamos na casa espírita onde frequentamos, dos trabalhos que nós realizamos ao longo da nossa jornada no plano material, da necessidade de que nós tomemos essa admoestação de Paulo de Tarso, compreendendo-a como luzeiro, como direcionamento essencial para a nossa vida, já que nós temos o objetivo de nos tornarmos espíritos melhores, espíritos que vivenciam o bem na plenitude da nossa condição momentânea. Sabemos que ainda estamos distantes dessa vivência plena do bem, não é? Mas o esforço que nós empreendemos diariamente através das nossas experiências é que vai fazer com que a gente alcance a condição de um dia, né, vivenciarmos o bem com uma plenitude. Muitas vezes a gente pensa em relação ao tema que Paulo propõe, que é a soberba, como é que nós devemos entender a soberba dentro do movimento ao qual nós fazemos parte, que é o movimento espírita. Muitas vezes nós não nos reconhecemos humildes, porque sabemos das nossas inferioridades morais, da nossa dificuldade de vivenciar o ideal do bem, de justiça, de amor e de caridade em todos os nossos empreendimentos, mas muitas vezes também nós não nos acreditamos soberbos quando no uso da palavra, quando nas atividades às quais frequentamos, nos trabalhos que realizamos, etc., porque nós temos tido o hábito de entender a soberba de uma forma equivocada, entendendo que soberbo, orgulhoso, seria tão somente aquele que escraviza e que humilha deliberadamente o seu próximo através das agressões, muitas vezes físicas, da agressão moral, da agressão verbal, e como nós temos o hábito de acreditar que assim não procedemos em relação ao nosso próximo, muitas vezes nós esquecemos de nos conscientizarmos das nossas dificuldades no trato com o outro, no trato com a nossa tarefa, não é? Para que a gente possa compreender mais amplamente, mais conscientemente, lembrando que a obra ela tem o propósito de fazer com que nós tenhamos uma consciência espiritual mais aguçada. E isso vai nos remeter à necessidade de atenção total com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com a nossa fala, a forma como nós lidamos com a tarefa a qual nós estamos inseridos, com aquilo que nós lidamos no dia a dia do nosso apostolado. E aí, como a gente fez questão de fazer menção nos estudos anteriores, a gente vai repetir mais uma vez a necessidade de que nós nos compreendamos em tarefa, em apostolado. Somos discípulos de Jesus, trazidos ao mundo para que crescêssemos através das nossas experiências pessoais, mas que também auxiliássemos o nosso próximo no seu desenvolvimento intelecto-moral. Nesse trabalho onde as relações interpessoais tomam uma proporção extremamente relevante para o crescimento da humanidade como um todo. Então nós auxiliamos-nos uns aos outros através das nossas experiências diárias. Inácio vai começar a obra, ele vai intitular o primeiro capítulo da obra como Humildade. E o último capítulo da obra, o capítulo 63, ele intitula No Emprego da Humildade. Então, ele vai correlacionar a humildade com o processo de autoconscientização.
Os capítulos não estão dispostos na obra de forma aleatória. Então, quando a gente entende que o processo de conscientização espiritual, ele implica no exercício da humildade, na aquisição da humildade por parte daqueles espíritos que estão trilhando experiências na Terra e que carregam consigo a responsabilidade de se declararem ao mundo seguidores de Jesus e espírita cristãos, isso faz com que nós tenhamos que ter um cuidado maior com as coisas do Evangelho, com as coisas sagradas que estão à nossa disposição e estão à nossa disposição para que nós façamos bom uso delas. Então, quando a gente pensa em soberba, nós vamos primeiramente entender a necessidade de movimentarmos-nos em direção contrária às ações que possam expressar aquilo que nós trazemos de mais inferior na nossa intimidade, que é o nosso orgulho, juntamente com o nosso egoísmo. E como isso vai se manifestar de diversas maneiras, e dessas maneiras que muitas vezes passam despercebidas aos olhos da nossa consciência, da consciência lúcida que nos pede um cuidado absoluto com as nossas atitudes. Como Inácio também diz no prefácio da obra, das nossas atitudes mais simples às mais complexas, porque somos chamados neste exato momento em que estamos a vivenciar experiências mais sublimadas daquelas que temos vivenciado ao longo das últimas experiências reencarnatórias e também o início da nossa atual encarnação até o dia em que alcançamos a casa espírita, a mensagem espírita nos alcançou e que isso nos chamou a uma reflexão e uma necessidade de vivência no bem. Então, Inácio vai nos chamar a atenção para que nós estejamos atentos às nossas atitudes mais simples, porque através delas nós podemos reconhecer se temos ou não nos tornado soberbos quando no uso da palavra, quando no uso das coisas santas que o Evangelho disponibiliza a cada um de nós. Então ele inicia a mensagem assim, olha, a prática da humildade, quando no exercício de seu apostolado, deve ser esforço constante e meta prioritária para todo discípulo de Jesus. Aí nós perguntamos a vocês, temos nos reconhecido como espíritos que somos imortais e que por isso devemos nos esforçar para deixar para trás as nossas mazelas e reconhecer a necessidade de experiências que nos enobreçam espiritualmente, onde trarão para nós recursos imorredouros que permanecerão conosco ao longo de toda a eternidade. Temos nos reconhecido como apóstolos, como os discípulos do Cristo no mundo? É uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos, a fim de que nós tenhamos a consciência de qual é a postura que nós temos tido no mundo. Quando é que eu me reconheço em apostolado? Porque a mensagem, repetimos, está sendo dita a espíritos que estão em condição de vivenciar mais sublimadamente experiências que elevam esses espíritos e que promovem a elevação espiritual daqueles que terão acesso, terão contato a esses espíritos através das suas experiências diárias. Então, como é que eu vou avaliar uma situação, avaliar as minhas atitudes, avaliar a mensagem que me chega, me alertando da necessidade da humildade no exercício do meu apostolado, se eu não me reconheço em apostolado? Se eu acredito que apóstolo de Jesus é somente aqueles que já trilharam experiências no mundo e que se destacaram aos olhos deste mundo pelas suas experiências sublimadas, pelas realizações grandiosas no bem que transformaram o contexto de toda a humanidade. Então muitas vezes nós pensamos que somos pequenos demais, que somos inferiores demais e que por conta disso nós não temos a condição de nos considerar apóstolos de Jesus.
Só que devemos fazer um exercício contrário a este pensamento, porque este pensamento é um pensamento materialista. É um pensamento que nos chama para vivenciar experiências transitórias, experiências do agora. Porque se hoje eu sou imperfeito, se hoje eu não posso me comparar com espíritos de alta grandeza, e assim acredito, eu estaciono espiritualmente, esperando que alguém mais elevado do que eu venha fazer por mim e por toda a humanidade um trabalho que compete única e exclusivamente a mim. Então nós temos tido o hábito de acreditar que a Terra vai se transformar em planeta melhor por alguém que vai realizar em dado momento um trabalho espetacular e que vai separar o bem do mal, o joio do trigo, não é? Os bodes das ovelhas, e que a partir daí nós vivenciaremos experiências mais sublimadas na Terra. E esse é um pensamento materialista, um pensamento bastante cômodo para espíritos que transpassam para outras pessoas a responsabilidade dos seus próprios atos. Então, precisamos nos reconhecer como processo integrante, como ferramentas integrantes deste processo que visa a elevação de todo um planeta. E dentro disso, as minhas mínimas atitudes farão diferença no todo do planeta. Então, Allan Kardec, quando codificou a doutrina espírita, ele veio nos chamar a atenção dizendo que o principal objetivo, um dos principais objetivos do Espiritismo, e que o maior adversário do Espiritismo era o materialismo. E que esse materialismo deveria ser combatido com todas as nossas forças para que ele deixasse de existir na nossa intimidade e, consequentemente, no ambiente que nos circunda, no globo em que nós estamos encarnados. Só que inconscientemente acreditamos que materialistas são aqueles que têm grandes bens materiais, aqueles que são totalmente apegados aos bens materiais, né, que vivem em função dos seus bens materiais, e como nós, em maior proporção, não temos grandes recursos materiais, porque a maior parte da humanidade não tem esses recursos materiais disponibilizados para si, as riquezas estão em domínio de um grupo bastante reduzido de espíritos que estão encarnados, então a gente se exclui desse contexto materialista, acreditando que nós não somos materialistas, acreditando que nós não vivenciamos diariamente experiências materialistas, quando nós estamos aferrados a conceitos, a atitudes que nos mantêm vinculados com o materialismo. Então a gente vai fazer pequeno exercício para que nós reconheçamos em primeiro plano, nessa mensagem, se nós nos enquadramos entre aqueles que vivenciam experiências de cunho materialista, não é? Onde o orgulho e a vaidade e o egoísmo gritam profundamente em brados altos na nossa intimidade, pedindo-nos para que nós estacionemos nas nossas atitudes mesquinhas, não é? E que nós deixemos de nos esforçar no processo de autoconscientização, de autoiluminação e de elevação espiritual. Então pensamos assim, todas as vezes que nós nos deixamos levar por situações que são transitórias, permitindo com que elas nos governem as atitudes, as emoções, nós estamos nos envolvendo e vivenciando experiências materialistas, deixando de exercer um autocontrole, uma possibilidade de elevação espiritual através de inúmeras oportunidades que a vida nos dá para que nós cresçamos em espírito e em verdade. Então, por exemplo, de repente, eu não sou uma pessoa que possui muitos bens materiais, mas eu tenho muito apego àquilo que eu tenho. Eu tenho uma cama,
na minha casa e se alguém senta na minha cama, eu fico muito nervoso. Eu não gosto que sentem na minha cama. Se eu convivo com meus irmãos, com os meus parentes, e de repente alguém pega alguma roupa minha, sem me pedir autorização, não é? Eu fico profundamente nervoso, porque eu acredito que aquilo me pertence e que aquilo não poderia ser usado por outra pessoa da forma como muitas vezes acontece. Se eu recebo uma agressão de alguém, seja ela verbal ou física, eu me dou ao revide. Por quê? Porque eu ainda tenho dificuldade de exercer perdão naquele exato momento em que sou ofendido, onde o meu orgulho é ofendido, não é? Ele é agredido, e a partir de então eu me dou ao revide. Por quê? Porque eu não tenho o hábito de pensar a longo prazo, entendendo a necessidade de me elevar espiritualmente através do exercício do perdão, não é? E assim sucessivamente. Essas mínimas experiências que nós vivenciamos diariamente nos mostram o quanto nós ainda estamos aferrados e apegados às coisas transitórias. Porque os espíritos que são iluminados, quanto mais iluminados eles são, menos apegados às coisas transitórias eles são. Então eles realmente possuem uma quantidade de bens materiais muito menor em relação à ordem geral, não é, dos espíritos, a generalidade dos espíritos que transitam na matéria. Tem poucos bens materiais. Mas também são espíritos que renunciam a si mesmo em benefício de alcançarem patamares espirituais muito mais elevados através das experiências às quais estão inseridos no plano das provas e das reencarnações, do plano das provas e das expiações. Não é? Então quer dizer, esses espíritos, eles vivenciam ou se esforçam em maior proporção do que o gênero, a generalidade da humanidade, porque já reconheceram a inferioridade na sua intimidade e reconhece que precisam elevar-se espiritualmente, ainda que em comparação com o restante da humanidade, eles já se encontram em patamares mais elevados. Então a gente está falando tudo isso por quê? Porque quando eu entendo que cada experiência que eu vivencio na Terra, ela não está ao meu alcance, ela não cruza comigo por acaso, eu só estou vivenciando determinadas experiências porque preciso delas como ferramentas para o meu progresso espiritual, eu vou me reconhecer mais a necessidade, vou reconhecer uma necessidade maior de me tornar atento dentro dessas mesmas experiências, porque serão elas que me farão crescer espiritualmente. Então quer dizer, estejamos atentos para nos reconhecer em apostolado, estejamos atentos a examinar as nossas atitudes diárias, das mais simples às mais complexas, para que a gente possa colocar em prática essa recomendação de Inácio no início da mensagem, quando ele diz que a prática da humildade, quando no exercício do seu apostolado, deve ser esforço constante e meta prioritária para todo discípulo de Jesus. Então, pensando assim, nós já entendemos que ser humilde não é falar baixo, não é andar com a cabeça tombada para um lado, não é demonstrar através de gestos exteriores, para aqueles que estão convivendo conosco, atitudes que podem demonstrar simplicidade, ou humildade por parte de nossa parte. Humildade é um exercício que vai muito além disso. É trabalhar intimamente as suas emoções e os seus sentimentos. É vivenciar experiências mais elevadas. É deixar para trás essas mazelas do orgulho que nos pede para revidar agressões recebidas. É vivenciar situações onde o emprego do bem, o bem geral,
deve estar muito acima dos nossos projetos mesquinhos e personalistas, né? Da nossa forma de impor as nossas ideias pessoais e assim por diante. Então Inácio prossegue na mensagem dizendo assim, olha, segue, pois, a recomendação de Paulo de Tarso em sua carta aos Romanos. Então, exercício diário para todos nós. Reconheçamos-nos em apostolado. Porque quando a gente se reconhece em apostolado, nós entendemos a necessidade de que nós nos elevemos através das nossas mínimas atitudes do dia a dia. Porque quando a gente está na casa espírita, quando a gente está em um movimento social onde nós estamos sendo vistos em maior proporção, principalmente por aqueles que comungam da nossa fé, ou por aqueles que recorrem a nós porque estamos naquele momento ali representando uma doutrina, nós temos tido o hábito de nos esforçar um pouco mais naquele exato momento, né, para calar as nossas mazelas e etc. Mas a gente tem que entender que somos apóstolos de Jesus o tempo todo. Eu sou apóstolo de Jesus em todas as experiências que eu vivencio. Em todas as experiências que eu vivencio, eu posso e devo exercer o amor com os meus semelhantes. Eu posso e devo melhorar a mim mesmo através da sublimação dos meus atos. Eu preciso me reconhecer como parte integrante desse trabalho de crescimento espiritual, de regeneração dos princípios que estão na Terra, entendendo que eu também preciso regenerar os meus princípios para que a Terra se torne melhor. Então, quem faz a vibração do planeta ainda ser inferior como é, onde o mal sobrepuja o bem, são os espíritos que estagiam nesse mesmo orbe. E quem são os espíritos que estagiam nesse orbe? Será que são só aqueles que estão no Vale dos Suicidas, nas zonas abismais, nos umbrais? Será que todos nós temos colocado, projetado no ambiente que nos circunda, pensamentos de ordem inferior que fazem com que a vibração do planeta permaneçam inferiores como estão? Precisamos estar atento a isso. Essa é a recomendação de Paulo de Tarso, no uso e no emprego da nossa atividade cristã. Inácio prossegue. Lembra que o trabalho no bem só estabelece verdadeira hierarquia através da ascendência moral, para aqueles que, a exemplo do próprio Cristo, exercitam a abnegação em todos os seus empreendimentos. A gente vai entender nesse momento. A mensagem especificamente vai falar das nossas atitudes diárias, da nossa forma de expressar o nosso orgulho, que se traduz na soberba, não é? Como nós muitas vezes agimos diariamente. Porque quando a gente revida uma agressão, quando a gente age com espírito de soberba, é uma forma inconsciente que nós temos de projetar o nosso ego, não é? Fazendo com que nós nos sintamos elevados em relação a alguma situação ou alguma pessoa. Então, quando eu pego alguém que senta na minha cama e me sinto incomodado e agrido essa pessoa porque ainda estou propenso à transitoriedade da vida, ainda estou me deixando governar por essas emoções, eu quero demonstrar para ela, numa expressão de uma emoção que me leva a tratá-la como alguém que está abaixo de mim, é quando o meu orgulho grita de forma mais alta, não é? Para que eu me sinta reconhecido como superior naquela atitude. Então eu me torno soberbo, eu me torno orgulhoso. Falamos assim também das nossas outras experiências. Quando eu sou agredido e quando eu revido, é o meu orgulho que não me permite estar, da forma como eu acredito, submisso a alguém que está agindo de uma forma que eu acredito que não deveria estar, não é? E eu, através do meu orgulho, eu grito porque eu quero me sentir superior. E aí, pensando dessa forma, não é? Somos chamados
a modificar essa nossa condição, entendendo a necessidade de exercitar a abnegação em todos os nossos empreendimentos. Não só os empreendimentos que nós realizamos dentro da casa espírita. Inácio vai enumerar ali algumas situações, mais para frente na mensagem, ele vai enumerar algumas situações com as quais nós temos tido contato através das atividades que realizamos na casa espírita, mas entendendo, não é, que somos apóstolos de Jesus, somos discípulos do Mestre, que somos chamados ao exercício diário do nosso apostolado. Precisamos ampliar a nossa forma de compreender a vida, entendendo a necessidade da sublimação dos nossos atos, dos nossos pensamentos, para que nós nos tornemos mais humildes. Então, quando o Inácio nos convida à abnegação, a gente sabe que é um desafio muito grande para todos nós. Praticar a abnegação é calar a voz que nos incita a permanecer como temos sido já há algum tempo. É calar a voz do personalismo que nos pede o revide quando somos agredidos. É calar a voz do ego que nos conclama a projetarmos a nossa personalidade onde quer que estejamos, para que nós nos reconheçamos como os donos, os senhores da razão, não é? Aqueles que estão sempre certos, os que não se equivocam e etc. Então a gente sabe que é um exercício diário bastante complexo para todos nós e que muitas vezes, quando a gente reconhece nessa necessidade de exercício da abnegação, da renúncia diária, reconhecendo a nossa dificuldade de vivenciar essa experiência, nós abdicamos dela e permanecemos estacionados no que diz respeito à ampliação, não é, do nosso sentimento, desenvolvimento do nosso sentimento de renúncia, não é, em prol de uma causa muito maior, que é aquela da nossa elevação espiritual. Então, quando eu me reconheço em experiências que me pedem para que eu cresça espiritualmente através delas e que essas experiências vão me trazer paz, felicidade, porque estarei em consciência tranquila, a gente entende que todo o esforço para que a gente empreenda essa conquista ainda é muito pequeno comparado com aquilo que a gente vai adquirir, não é, como benefício do esforço empreendido. Inácio prossegue. Por isso, reconhece-te em meio a processo de elevação espiritual, enobrecendo-te com os expedientes que a Boa Nova oferta-te, encontrando nas atividades que executas o instrumento divino que te possibilita crescimento espiritual. Então, como é que eu vou me esforçar para entender essa admoestação no dia a dia? Entender que os problemas com os quais eu tenho cruzado ao longo do meu caminho, principalmente na encarnação atual, eles são ferramentas para que eu cresça espiritualmente. E entender isso na prática ainda é bastante complexo, ainda é bastante desafiador para todos nós. Porque quando no exercício do nosso apostolado, nós temos tido inadvertidamente o hábito de esperar regalias, esperar facilidades para o exercício das nossas tarefas, sejam elas quais sejam. Então, se eu estou trabalhando lá na casa espírita, se eu me esforço muito para manter a casa espírita funcionando, mas eu enfrento inúmeras dificuldades de ordem emocional, dificuldades no trato com o companheiro que divide as mesmas experiências comigo, dificuldades de ordem material, é a necessidade de pagar uma conta, é a necessidade de manter o trabalho físico que a casa oferece, manter o espaço físico, não é? Realizando aquilo que o mundo pede, que é pagar uma conta de água, uma conta de luz, um aluguel e etc. E quando as dificuldades vêm, muitas vezes nós pensamos intimamente, poxa, eu estou tão dedicado a essa tarefa, por que as coisas não se desenvolvem de uma forma mais tranquila? Onde está Jesus? Onde está a espiritualidade?
Por que eles não nos auxiliam de uma forma mais explícita? Por que não aparece alguém e doa algo que nós estamos necessitando? Por que tantas dificuldades? E aí a gente vai entender, precisar entender, que o serviço, o trabalho do apostolado, ele não implica que nós tenhamos facilidades ao longo dele. A gente vai fazer uma avaliação da história da humanidade, da história do cristianismo na Terra, a gente vai ver como que aqueles que se dedicaram ao trabalho no bem, eles tiveram inúmeros desafios, passaram por apodos, apedrejamentos, né, por crucificações, por morte infamante, por prisão, por falta de recursos financeiros, de recursos materiais, pela doença, pela enfermidade. Então, meus irmãos, o apostolado, ele não implica que nós tenhamos um tapete vermelho coberto de pétalas de rosas por onde quer que estejamos. Não implica que nós tenhamos que ser bem recebidos ou bem aceitos, única e exclusivamente porque nos candidatamos a experiências cristãs, a experiências que nos pedem a vivência e a prática do Evangelho. E mais uma vez lembrando, nós não estamos nos referindo tão somente às tarefas que realizamos na casa espírita. Estamos falando também das nossas tarefas de ordem pessoal, lá no meu trabalho, na minha família, na minha vizinhança, porque ali eu fui enviado por Jesus para fazer com que o Evangelho floresça através dos meus atos, através das minhas experiências. Ali eu sou chamado a dar testemunho da minha fé, da minha crença em Jesus. Não é? Ali eu sou chamado a verificar uma ferramenta de progresso espiritual onde eu possa me elevar. Então, quando eu ofereço o bem a alguém, seja essa pessoa quem quer que seja, e eu recebo a ironia, a crítica, o apodo em contrapartida, eu preciso vivenciar experiências de humildade renunciando à soberba. Aí você pergunta, mas soberba? O que você está querendo dizer com isso? Soberba. Porque quando a gente acredita que por sermos tarefeiros do bem, as pessoas têm que oferecer em contrapartida aquilo que nós ofertamos, exatamente o que nós doamos, nós estamos querendo fazer da posição em que nós nos encontramos oportunidade de barganha, oportunidade de recebermos exatamente do que doamos. Né? E nesse momento é o nosso orgulho que grita mais alto na nossa intimidade e que nos pede para agirmos com ideais materialistas. Então, quando somos chamados a vivenciar, né, como Inácio nos pediu ali no parágrafo anterior, a abnegação em todos esses empreendimentos, nós vamos entender que somos chamados a esse exercício de abnegação para que a gente não faça da tarefa que nos foi confiada motivo para recebermos algo em troca por aquilo que realizamos. Porque assim estaremos nos tornando soberbos. Então o trato com esse tema ele é bastante amplo, bastante complexo e nos pede uma maior introspecção para que a gente possa examinar as nossas atitudes e as nossas condutas para que a gente chegue à conclusão se temos ou não agido em concordância com aquilo que o Evangelho nos pede. Inácio prossegue, olha, independentemente do encargo em que te aches, afasta-te de qualquer atitude de soberba e jamais exijas de quem quer que seja, ou de situação alguma, considerações ou deferências pessoais pelo fato de apresentar-te ao mundo sob a alcunha de servidor do Cristo. Então a gente costuma brincar assim, muitas vezes no mundo a gente chega e dá carteirada, né? Eu sou professor, eu tenho conhecimento, eu sou policial, eu sou advogado, eu sou doutor, eu sou médico e etc. Então a gente utiliza, né, do título que nós temos
para nos fazermos soberbos dentro das nossas experiências diárias. E a gente entender que muitas vezes agimos assim, não é? Entre aspas, dando carteirada como discípulos de Jesus, porque quando nós somos chamados a pensar que somos discípulos de Jesus no bem diariamente, muitas vezes a gente se equivoca. Mas quando muitas vezes executamos uma tarefa que de alguma forma nos expõe um pouco mais em relação ao contexto social no qual nós estamos inseridos, nós nos acreditamos um pouco acima dos outros em decorrência do encargo que executamos no mundo. Não é? Então, muitas vezes a gente diz assim, eu sou o presidente da casa, eu sou o coordenador, eu sou o responsável pela evangelização infantil, eu sou o coordenador da assistência social. Não é? Nesses momentos, nós estamos nos deixando guiar pelas rédeas do orgulho que nos domina, nos escravizando, não é? Dentro dos conceitos materialistas que nós falamos agora há pouco. Então Inácio prossegue, não faças do recurso que abençoa o roteiro de tua existência na terra motivo para subjugar teus semelhantes. Desventura que causas em coração alheio é treva que te obscurece os caminhos. Então quer dizer, eu não posso fazer dos recursos que me foram disponibilizados pela vida, fazer desses recursos motivo para subjugar os meus semelhantes e muito menos esperar que eu seja tratado de uma forma meritória pelo encargo que eu realizo. Então, se você é professor e você é espírita e você é cristão, você precisa entender que você é um professor que foi levado a determinada escola ou ao contato com determinados alunos, não só para que você ensine o conteúdo da matéria que você exerce através do magistério, ensinando, direcionando os alunos. Você foi chamado a fazer tudo isso, mas também a exercer um papel cristão de discípulo de Jesus, cumprindo com o seu apostolado dentro da experiência que você realiza. Então, naquele momento, você é um professor que pode somente passar o conteúdo maquinalmente do que você precisa ensinar aos seus alunos, ou pode passar para eles esse mesmo conteúdo baseando todas as suas ações dentro dos conceitos do Evangelho, dentro dos conceitos cristãos que a doutrina nos passa e nos pede contato íntimo através da vivência. Se você é advogado, você foi chamado a defender causas utilizando dos parágrafos e dos incisos da lei de forma sublimada, entendendo que naquele momento você é advogado chamado à responsabilidade cristã para exercer um determinado apostolado, uma determinada tarefa dentro do encargo que você realiza. Então a gente está falando tudo isso, o Inácio está falando tudo isso, por quê? Porque como de ordem geral, maior parte de nós que frequentam o movimento espírita principalmente, nós não temos tarefa específica dentro da casa espírita. Então, muitas vezes nós nos ausentamos da responsabilidade dizendo assim, eu não sou presidente da casa espírita. Eu não sou coordenador da reunião mediúnica. Eu só vou na casa espírita, frequento lá a reunião pública, frequento uma determinada reunião de estudo e pronto. Mas e o seu dia a dia? Lembrando, apostolado não é exercido única e exclusivamente dentro da casa espírita ou dentro dos templos religiosos.
ele é exercido diariamente por todos nós, onde quer que nós estejamos. E é nesse momento e através dessa conscientização que nos pede para que nós vislumbremos a vida com olhos, né, que tem uma retina espiritual muito mais ampla, para que nós examinemos, divisemos nas nossas experiências a necessidade de sublimar as nossas atitudes. Inácio vai dizer assim, olha, sendo assim, só um minutinho. Sendo assim, se diante do irmão necessitado que recorre a ti, buscando auxílio fraterno, serve-o com fidalguia. Se na oratória discorre sobre as bênçãos provindas do mais alto, sem leve traço de arrogância, que possa vir a transparecer que te consideras em condição de superioridade em relação aos que te emprestam os ouvidos. Então quer dizer, mais uma vez chamando a todos nós para essa necessidade de consciência espírita, a gente vai entender, se eu não tenho uma tarefa de orientação fraterna dentro da casa espírita, se eu não sou orador dentro da casa espírita, se eu não faço estudo, então quer dizer que eu estou ausente disso aqui? Estou ausente dessas situações? A gente vai responder que não. Quem é que nunca esteve, ou pode dizer que nunca estará em contato com um irmão que te pede auxílio através de um conselho, através de um direcionamento fraterno baseado no Evangelho, porque reconhece em você alguém que pode lhe auxiliar num momento de dificuldade emocional em que a sua condição de discernimento está debilitada. Qual de nós que não exercita a oratória no dia a dia das nossas experiências? Qual de nós que não faz uso da palavra, edificando conceitos através da exposição do que nós carregamos na nossa intimidade no dia a dia? Porque se eu estou no meu trabalho, eu convivo com outras pessoas e da minha boca sai o que o meu coração está cheio. E através da minha oratória eu falo do bem, eu falo do mal, de acordo com os princípios que me governam. Nas mínimas experiências eu emito opiniões, não é? Que também condizem com a minha forma de entender a vida. E aí a gente vai pensar assim, nossa, a vida é muito mais complexa do que eu tenho tido o hábito de pensar. A vida me pede a examinar as minhas atitudes de forma minuciosa para que eu entenda realmente que preciso me elevar espiritualmente, que preciso crescer nas mínimas expressões do meu pensamento, daquilo que eu sou. Inácio prossegue. Se no contato com confrades espiritistas, considera-te tão necessitado de elevação espiritual quanto os companheiros que te compartilham o teto da casa espírita. Então, agora falando mais especificamente para quem trabalha dentro de uma casa espírita ou dentro de um contexto social, exercendo uma função específica em relação a pessoas que recorrem a você através dessas mesmas tarefas, né, vislumbrando possibilidade de auxílio, de serem socorridos, de serem esclarecidos, de estudarem, etc. Então, todos eles estão mais ou menos na mesma condição espiritual na qual eu me encontro. Então não é porque eu estou em determinada função dentro de uma casa espírita que eu estou em condições melhores ou mais elevadas do que ela. Não é porque hoje, fora da casa espírita, eu sou um advogado, sou um médico, sou um professor bem-sucedido, que eu não tenha as mesmas necessidades daqueles que não tiveram condição de estarem exercendo funções como as que eu exerço. Se eu estou em condição de comandar ou de direcionar espíritos que estejam sobre a minha responsabilidade,
na condição de filhos, de pais, de irmãos e etc., eu preciso entender também que tanto quanto eles, eu também me encontro em condição de necessidade de elevação espiritual e de acender a luz, não é, que o meu sentimento, que o meu intelecto precisa acender. Inácio prossegue, olha, recorda que o serviço no bem é convite para que sejamos, em nosso benefício próprio, os primeiros a retirarmos de sua execução o galardão imorredouro dos valores que apregoamos e recomendamos a outrem. Então quer dizer, se eu passo pelas experiências e eu não consigo retirar dessas experiências recursos que me façam crescer espiritualmente em primeiro lugar, porque sou eu que estou diante dela em primeiro lugar, eu estou simplesmente passando pelas experiências sem fazer delas oportunidade de crescimento íntimo, de crescimento espiritual. Então quer dizer, é um desafio muito grande, mas é algo que está ao nosso alcance, não é? Porque a prova, as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, as nossas adversidades, elas estarão gravitando no índice, não é? Na força que nós carregamos, no nível espiritual que nós já edificamos através das nossas experiências. Inácio prossegue, para finalizar a mensagem, ele diz assim, olha, avalia, portanto, que quem se empenha no emprego da humildade, conservando a atenção voltada ao amparo dos que se encontram em sofrimento, eleva-se em espírito e em verdade, por meio de seus gestos altruístas de amor ao próximo. Entretanto, aquele que se alça ao pináculo da arrogância, depara-se com a desilusão ao longo de seus caminhos, porquanto quem se torna desatento, descuidado e invigilante, mantendo postura de soberba e olhar de desdém em relação a seus semelhantes, não se isentará da queda inevitável, causada pelo concurso humilde de simples pedra disposta ao chão. Então quer dizer, quando nós estamos com a nossa visão espiritual voltada para orgulho, para arrogância, né? Mantendo posição de soberba em relação a tudo e a todos, nós estamos desatentos com o que está ao nosso redor, com o que vai ao longo do nosso caminho. E nesse momento a gente pode vir a cair, não é? Por uma simples dificuldade ao longo do nosso caminho, ou seja, uma simples pedra que esteja ao longo da via da nossa ascensão espiritual. Então, a mensagem ela é bastante desafiadora, porque ela nos pede, em primeiro lugar, para que nós nos reconheçamos como apóstolos de Jesus onde quer que estejamos. E ela nos pede para que nós elevemos o nosso pensamento no que diz respeito à nossa compreensão do que é ser humilde, do que é ser soberbo. E ela nos pede, no final, para que a gente não esqueça da necessidade de auxiliarmos uns aos outros no emprego da humildade, através do emprego da humildade, não é? Auxiliando-nos uns aos outros através da renúncia, através do perdão, através da compreensão das dificuldades alheias, tanto quanto nós temos tido a necessidade de recebermos o perdão, a compreensão alheia em relação às nossas dificuldades mais íntimas. Então, quando nós nos atentamos para essa admoestação que nos pede para examinarmos as nossas atitudes diárias, entendendo que a arrogância, que a soberba é falta de humildade e que isso se dá de inúmeras formas, né, de formas que muitas vezes passam despercebidos aos meus olhos, eu sou chamado a examinar a minha intimidade, a estudar as minhas emoções, os meus sentimentos, para que eu possa sublimá-los através do exercício diário da prática do bem. Meus irmãos, compreendendo a necessidade de que nós mantenhamos-nos todos
em propósitos de união fraternal, de elevação dos nossos princípios, de esforço na vivência do amor, da justiça e da caridade, a gente recorre a Jesus mais uma vez, pedindo a bênção para nós, como humanidade, que a gente, através das nossas atividades no dia a dia, a gente possa estar atento àquilo que Jesus nos pede, que possamos estar atento ao chamado que nos pede ao exercício do nosso apostolado, que possamos florescer, frutificar, onde quer que tenhamos sido semeados, porque somos discípulos de Jesus, direcionados ao contato com determinadas situações, com determinadas pessoas, porque tanto elas precisam de nós, através do concurso que nós temos a oferecer, quanto nós necessitamos daquilo que eles têm a nos oferecer como oportunidade de crescimento espiritual. E que através disso a gente possa deixar um pouco de lado o nosso orgulho, que fala muitas vezes alto a nossa intimidade, nesse exercício constante da busca pela nossa humildade. A gente agradece a vocês, deixando aí o nosso contato mais uma vez, para que vocês possam visitar lá o nosso site www.tarsuseditoraespírita.com.br. Lá vocês encontram vídeos como esse, alguns estudos, alguns projetos, e quem quer seguir Projeto Espírita, Consciência Espírita, hoje nós estudamos o capítulo 35 no nosso canal, no nosso espaço virtual, e vocês terão acesso aos 34 primeiros capítulos da obra. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe, fiquem com Deus e viva Jesus!